alunos! Olá, colegas professores! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabel Saraiva e vou estar por aqui conversando sobre História com vocês nesse momento. E a gente vai falar sobre o que na nossa aula de hoje? Vamos descobrir agora! Nós vamos falar sobre absolutismo e iluminismo na Europa. Muito bem, o que será esse absolutismo, hein, gente? A gente vai descobrir agora o que é esse absolutismo. O absolutismo é um regime político baseado aí na concentração de poder nas mãos de uma única pessoa, que seria o rei, tá? Então, como a gente vai ver aí no nosso texto, o absolutismo ele é um sistema político que vai surgir no contexto de formação das primeiras monarquias nacionais da Europa, quando os estados estão se unificando, estão se fortalecendo, estão virando estado de fato, eles adotam aí esse sistema político baseado nessa figura do rei, que tem poderes absolutos, isso mesmo, poderosa, absoluta. Ninguém se mete mais na minha vida, e daí vem essa palavra absolutismo, um poder centralizado, em que um único governante, veja bem como está aí no nosso texto, um único governante, né, ele dominava todo o poder. E quem seria o próximo governante depois dele? Como é que esse governo acabava? Acabava com a morte, né? Podia ser uma morte morrida ou uma morte matada, porque acontecia muito isso aí, né, dos reis serem assassinados. Era meio perigoso, assim, ser rei. De leve, assim, era perigoso, o cara corria o risco de perder a cabeça muitas vezes, tá? Então, ele poderia ser deposto, tirado do cargo, isso normalmente acontecia quando havia alguma revolução, alguma revolta, né? Ou, caso tudo corresse direitinho ali no seu reino, ele morria e o seu cargo passava para o seu filho mais velho. Normalmente, os homens, mas há casos em que esse poder era transmitido para as mulheres também. Temos aí célebres rainhas, inclusive uma que leva o meu nome, né? Isabel, que é chamada Isabel I, a primeira rainha sem rei da história, mas isso são cenas dos próximos capítulos. Vamos continuar aqui no nosso absolutismo. Então, os reis eram soberanos e governavam de maneira absoluta, usando mecanismos políticos, militares e administrativos. Exércitos permanentes, aparato jurídico e burocrático, unificação de impostos, moedas, pesos e medidas. Inclusive, né, você deve estar se perguntando, por que dar poderes absolutos a uma pessoa? Essa pessoa pode abusar desse poder? Claro que pode, né? Nós somos humanos e a gente sabe que uma pessoa com muito poder nas suas mãos, ela sempre vai abusar dele, gente. É fato. Professora, a senhora está inventando isso, está achando? Não, gente, não. Leia os seus livros de história. Se você tiver acesso aí, você leia eles e você vai ver que eu estou falando nada além da verdade, né? Então, mas por que, então, dar tantos poderes para uma pessoa? Por que permitir que ela governe de maneira absoluta? Justamente por isso, porque aquele cara, ele tinha o poder de controlar o exército, ele ia garantir ali a paz dentro das fronteiras, não é? Ele unificava a moeda, isso era importante para o comércio, ter uma moeda só, para poder facilitar as trocas comerciais, e ele era importante para a nobreza, né? Aquela classe de sangue azul, que eram os donos das terras, as pessoas que não precisavam trabalhar para sobreviver, as pessoas ricas, né? E a burguesia, que era a classe de comerciantes que tinha surgido lá no final da Idade Média, que era aquele pessoal que vivia do comércio e precisava muito de uma moeda unificada e de paz dentro do território para poder ali estabelecer as suas relações comerciais. E a gente vai ver dentro do sistema absolutismo que o melhor amigo, best friend forever do rei, quem era? A igreja católica, vamos ver aí. Nós temos a união trono e altar, que vai ser a base desse sistema absolutista. A igreja chega para o Estado e diz, cara, tu é meu chapa, ó. A gente vai formar aqui uma parceria muito massa entre nós. Sabe o Projota e o Arthur lá no Big Brother? Então, eles vão firmar essa parceria aí. Por quê?
Porque a igreja se fortalece com o Estado, é poupada de leve de pagar impostos, olha que delícia, né? Ela é poupada de pagar impostos, ela tem sua propriedade garantida, que a igreja não tinha poucas terras, ela era bem riquinha da Silva, né? E isso, então, era importante. E a igreja também justificava esse poder centralizado do rei, que, claro, muitas vezes abusava dele, dizendo, gente, a gente tem que aceitar tudo. Por quê? Deus quis assim. Deus quis que você fosse pobre, não tivesse direitos, e outros tivessem mais direitos que vocês, e vocês têm que aceitar, senão vocês vão para o inferno. Era mais ou menos essa a lógica, né? Vamos ver aqui um esqueminha que vai falar aqui dessa estrutura do absolutismo, né? O Estado absolutista dominava a tal ponto a vida política da sociedade europeia que um rei pôde dizer a si mesmo, o Estado sou eu. Isso foi o Luís XIV, rei da França. Luís XIV que construiu obras monumentais na França, não é? Que são pontos turísticos até hoje. E o Luís XIV que tinha, assim, uma vida bem teatral, né, gente? Tinham pessoas que se interessavam em ver o Luís XIV acordar, em ver o Luís XIV se vestir, em ver o Luís XIV tomar café. É importante a gente entender também que esse rei, ele era uma figura muito importante na sociedade, até mesmo as pessoas mais pobres, que eram sobrecarregadas de impostos, elas acreditavam nessa santidade do rei, tanto que existia um ritual do beijamão, em que as pessoas, elas enfrentavam enormes filas para pegar um beijinho do rei ali, e esse beijo elas acreditavam que tinha o poder de cura. Veja bem a importância do rei na sociedade. Então vamos lá as principais características. A gente tem a concentração do poder político nas mãos dos reis, né? Desse rei. O povo era considerado seu súdito, e esse povo realmente, né? Claro que uns reis tinham mais a simpatia do povo que outros, né? Isso acontece muito. Nós vamos ver que esse Estado se baseava na arrecadação de impostos, principalmente dos mais pobres, gente. A nobreza e a igreja, eles eram poupados desse pagamento de impostos. A gente tem também a burguesia, que é a classe que vivia do comércio, que também era sobrecarregada de impostos. Nós vamos ver que essa base do poder real também se assentava na existência de um exército. Para que serviu o exército? Para defender o Estado, caso ele sofresse ameaça de algum outro Estado, e para defender o rei, caso dentro do seu reino alguém quisesse, não é, a sua cabeça. Temos aqui a formação de uma burocracia, são funcionários que vivem ali ao redor do rei e trabalham para que esse Estado funcione, né? E temos aqui a unificação monetária, muito importante para a economia dos países, porque vocês devem imaginar, se em um país não circula a mesma moeda, fica difícil estabelecer trocas comerciais. Já imaginou, por exemplo, aqui no Brasil, se eu saísse daqui do Amazonas e aqui tivesse uma moeda, né, o tucumã, e eu tivesse que ir lá para o meu estado, e lá no meu estado tivesse outra moeda, o coco-babaçu, como era que eu ia fazer? Isso ia dar um nó nas minhas relações comerciais, meu estado Piauí, né? Só lembrando aqui. Então, existir uma mesma moeda dentro do território facilita, gente, essas trocas comerciais. E o rei, ele garantia isso. Mas como eu falei para vocês, né? O rei precisava do exército, porque a cabeça dele vivia a prêmio. Uma galera queria ir que o rei... Tanto que o rei, ele não comia nada sem que uma pessoa provasse a comida dele. Existia o provador oficial. A comida era preparada ali do jeito que o rei queria. Antes uma pessoa ia lá, comia, morreu não, fulano? Não. Ah, então eu posso comer. Agora a coisa vai. Mas isso não impediu muitos reis de perderem a vida aí em conchavos, em brigas políticas, enfim, né? Então vamos lá. Outro instrumento usado pelo Estado absolutista foram teorias e leis criadas para legitimar a autoridade dos soberanos. Ah, gente, vocês vão adorar isso aqui. Isso aqui é muito legal, gente, muito legal. É uma viagem, ó. E o mais importante, isso aqui era o pessoal respeitado da época, tá? Que produzia um conhecimento, e esse conhecimento era a base para se dizer, o rei pode abusar, o rei pode fazer o que ele quiser, porque ele tem direitos. Quem deu esse direito para os reis? Deus. Deus deu esse direito
para os reis. É o que a gente vai ver aqui esses teóricos dizendo, tá? Então, como vocês devem imaginar, essa união do Estado com a igreja fazia com que o que era permitido ou proibido na religião fosse também permitido ou proibido na vida civil, na vida comum das pessoas. Isso para mostrar para a gente, como vocês vão ler aí, essa influência da igreja na vida das pessoas, embasada aí pelo Estado, tá? Vamos conhecer agora os principais teóricos do absolutismo, tá? Eles vão estabelecer aí algo que a gente vai chamar de direito divino dos reis. O rei tudo pode porque Deus deu esse poder a ele. O rei é o representante de Deus na terra. Lembrem-se do ritual de beijamão. Por que eu trouxe o ritual de beijamão para cá, para a nossa aula? Imagina as pessoas acreditarem que vão beijar a mão do rei e que aquele ato de beijar a mão do rei vai fazer com que elas se curem de doenças terríveis. É porque elas acreditavam nessa santidade dos reis, não era por acaso, não é? E a gente vai ver aí o primeiro desses teóricos que a gente vai estudar, o Nicolau Maquiavel. O Maquiavel, gente, o nome dele deu origem até a um adjetivo. Quando você está falando daquela pessoa que fica criando situações para ver o outro se ferrar, a gente chama de maquiavélico. Aquela pessoa que pensa em tudo para poder ver o outro cair ali. Essa pessoa é chamada de maquiavélica graças a esse cara aqui, o Nicolau Maquiavel. Ele criou a obra O Príncipe, onde ele defendia que o monarca deveria usar de qualquer meio, lícito ou não, para manter a ordem, sendo justificado o uso de meios violentos e coercitivos. Ou seja, o rei pode descer-lhe a porrada para lhe seguirem, caso seja necessário. E tá tudo bem. Tá tudo bem, porque o rei tem um poder sobre a vida dos seus súditos, né? Nosso próximo amigo teórico aqui vai ser o Thomas Hobbes. Ele vai criar a obra Leviatã, em que ele dizia que o ser humano no seu estado natural é cruel e vingativo. Então ele precisa de um governo forte e centralizado para conter esse estágio cruel e vingativo da natureza humana, né? Então, trocando em miúdos, ele dizia, gente, o ser humano é ruim que dói. Agora, o que acontece? A gente tem que pegar esse ser humano, colocar ele dentro do Estado, colocar ele debaixo de um poder ali do rei, que é para ver se ele presta. Mais ou menos isso aí que ele afirma na sua obra. E vamos agora conhecer o Jacques Bossuet. Então, ele vai criar a obra política tirada das Sagradas Escrituras, na qual ele criou o argumento de que o governo era divino e os reis recebiam o seu poder de quem? De Deus. Então, o rei pode abusar, fazer acontecer, porque esse poder quem deu para ele foi Deus. Foi Deus que quis que ele tivesse esse cargo. É por isso que se justificava ele ter poder sobre a vida e a morte das pessoas, não é? É por isso que se justificava o fato da vontade dele ser absoluta, e é por isso também que a best friend do rei tinha que ser a igreja. Entenderam? Entenderam aí porque que era importante? Muito bem. Vamos falar agora do Jean Bodin. O Jean Bodin vai criar os 6 livros da República, na qual defendia que a soberania é um poder perpétuo e ilimitado. O que é perpétuo? Aquilo que só a morte pode me tirar, que é meu até que eu morra, né? E é ilimitado porque eu posso intervir nas mais diversas esferas. É tudo minha alçada, tá tudo dominado. Por quê? Porque eu tenho o poder absoluto concentrado nas minhas mãos. Certinho? Então, a gente entendeu aí o que é o absolutismo, esse poder centralizado nas mãos do rei, né?
Conhecemos uma figura importantíssima, que foi o Luís XIV, rei da França, símbolo desse sistema absolutista, que inclusive tem a frase célebre, o Estado sou eu, não é? E conhecemos aí os principais teóricos do absolutismo, que vão, né, afirmar que o poder dos reis vem de Deus. É o chamado poder divino dos reis. Então, espero que vocês tenham aprendido bastante na nossa aula e vamos agora colocar esse conhecimento em prática com as nossas questões. Muito bem, vamos aí à nossa primeira questão. Você vai explicar o que significava o direito divino dos reis. O que será, gente? O que significa esse direito divino dos reis? E na nossa segunda questão, quais foram os teóricos que com suas obras contribuíram para a legitimação do poder dos reis durante o absolutismo, tá? Não precisa lembrar de todos os teóricos que a gente falou, se você lembrar de 2, já está valendo. Vai lá no nosso chat, escreve tua resposta para a gente poder comentar essas respostas aqui no nosso chat daqui a pouco. Um bom trabalho e até lá!
gente vai agora para o nosso momento de interatividade. Vamos conversar sobre as duas questões que ficaram aí para vocês. E eu vou ver quem está respondendo aqui a essas questões no nosso chat. Vamos lá? Deixa eu ver aqui. A Catriane só deu um oi. Tá, Elisângela respondeu a questão 2, que é o Thomas Hobbes e o Jacques Bossuet. Muito bem, vamos lá. Maria Lúcia, essa aula é do EJA? É sim, Maria Lúcia, 10ª etapa, tá bom? Vamos lá, Mônica. Questão 1, era a vontade de Deus. Questão 2, Thomas Hobbes e o Jacques Bossuet. Questão 2, a Alessandra respondeu, Thomas Hobbes, Jacques Bossuet. Deixa eu ver aqui. Stephenson respondeu na questão 2, o Thomas Hobbes e o Jacques Bossuet. Foram os preferidos de vocês, né? Vocês não citaram outros aí, só esses dois gostaram mesmo desses caras, né? Vamos ver aqui Tamires, Thomas Hobbes e Jacques Bossuet. Vamos ver aqui Antônia Jaci, Nicolau Maquiavel, olha, Thomas Hobbes, Jean Bodin e Jacques Bossuet. Muito bem. Kelly Cristina, questão 1, a vontade de Deus. Vamos ver aqui. Júlia, Nicolau Maquiavel e Jacques Bossuet, falando da resposta da segunda questão. E o Gustavo respondeu a questão 1, vontade de Deus. E a questão 2, Maquiavel e Bodin. Então, vamos agora ao comentário das nossas questões. Obrigada a todos vocês que participaram. E vamos ver aí quais seriam as nossas possíveis respostas. Na questão 1, você tinha que explicar o que significa o direito divino dos reis. O que é esse direito divino dos reis que a gente viu até lá com os teóricos, né? Seria justamente, né, essa ideia que circulava dentro da sociedade, defendida pelos teóricos absolutistas, de que o rei, ele recebia o direito de governar diretamente de Deus. Então, quando a gente fala de direito divino dos reis, é esse direito que o rei tem de governar, e governar de maneira absoluta, e governar fazendo a sua vontade prevalecer, garantido por Deus. Por isso que a gente chama de o direito divino dos reis, ou seja, a crença de que aquele representante era escolhido diretamente por Deus. E vamos então à nossa segunda questão. Na nossa segunda questão, quais foram os teóricos que, com suas obras, contribuíram para a legitimação do poder dos reis durante o absolutismo? Então, a gente viu aí durante a nossa aula, nós vimos o Nicolau Maquiavel, o Thomas Hobbes, o Jean Bodin e o Jacques Bossuet, que, aliás, o Jean Bodin e o Jacques Bossuet ficaram aí, né, no imaginário de vocês, foram os preferidos, né, vocês bombaram aí, colocando os nomes deles, e isso mostra que vocês estavam de olho ali na nossa aula, que estavam estudando direitinho, vendo ali os nossos teóricos. Gente, espero que vocês tenham aprendido bastante com a nossa aula, tenham aprendido aí sobre essa forma de governar, o absolutismo, né? Lembrando que os meus alunos sempre perguntam, professora, e aí? Essa monarquia ainda existe? Claro que existem muitos lugares do mundo que ainda tem, né, como governante essa figura dos reis. Alguns ainda governam aí de maneira absoluta, mas dentro desses grandes berços do absolutismo que a gente estudou aqui, França, Inglaterra, essa forma de governo já não existe mais. Apesar da gente ter ainda a rainha na Inglaterra por questões de tradição, mas ela já não governa de maneira absoluta. Aliás, faz tempo que o rei não governa de maneira absoluta na Inglaterra. A rainha existe mais por uma questão de cultura, né, de hábito ali dos ingleses, tá? Então, gente, obrigada pela participação de todos na nossa aula. A gente vai se ver por aqui em outras oportunidades. Enquanto isso, mantenham aí os seus estudos através do nosso caderno digital. Até mais! A sua aula continua no próximo vídeo.